vós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Jurá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Booz, cuja mãe era Raabe. Booz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Azar, Azar gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúda, Abiúda gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Adzor, Adzor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje parece meio enfadonho, com a ruma de nome, é porque a gente não entende. Aqui tem toda a história de Israel, até o nascimento de Jesus. Esse evangelho para passar 3 dias só falando dele. Aqui tem toda a história de Israel, de Judá. E Jesus descende de Judá. É o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 1, de 1 a 17. Depois de 18 a 25, é a anunciação do anjo a José.
E é bom ler. É muito parecido com Lucas. Isso aqui se chama uma genealogia. Em Lucas tem também uma genealogia. Só que a genealogia, que são os antecedentes de Jesus, a de Lucas vai de Jesus até Adão. Essa aqui vai de Abraão até Jesus. É o contrário, uma da outra. É bom ler para comparar. Livro da origem de Jesus Cristo, origem, genealogia, os antecedentes dele, avô, bisavô, tataravô, e por aí vai. Naquele tempo não tinha cartório não, como tem hoje. Certidão de nascimento não tinha não. Era tudo oral. Era fulano, filho de não sei o quê, filho de não sei o quê, filho. Pronto, está aqui. Tinha cartório. Nem certidão de batizado, tinha nada. Era tudo assim, falando, né? Então a genealogia de Jesus Cristo, como é que foi? Filho de Davi. Vai começar de Davi porque é o grande rei de Israel. Jesus descende de Davi, Davi da tribo de Judá, Judá filho de Abraão. Aí ele vai desenvolver. Filho de Abraão. Aí ele começa a dizer: Abraão gerou Isaac, foi. Isaac gerou Jacó, foi. Jacó e Esaú, só que não interessa Esaú aqui. Interessa a descendência de Jacó, que é de onde vem Jesus. Jacó gerou Judá, gerou 12 filhos, entre os quais Judá. E Jesus descende de Judá, então ele vai falar só daqueles que interessam, até chegar a Jesus. Judá e seus irmãos. Judá quer dizer, em hebraico, Yehudá, quer dizer, louvai ao Senhor. Judá gerou Farés e Tsara, cuja mãe era Tamar. Sim. Farés gerou Esrom. E, se você prestar atenção, tem muita história aqui meio diferente nessa genealogia, porque essa Tamar, ela era nora do Judá, de Judá. E Judá vai ter relação com ela. E é o filho que vai nascer daí dessa relação incestuosa que Jesus vai descender. Porque ela foi dada em casamento a um filho dele, esse filho morreu, foi dado o segundo morreu, e para ter descendência, ela se veste de prostituta e vai ter relação com Judá. Está escrito na Bíblia, viu? É só você ler, se quiser acreditar no que eu estou dizendo. E o filho que nascer entra na descendência aqui. É Deus que santifica essa confusão aqui. Pode ler a história de Tamar lá. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Aram. Aí vai um atrás do outro. Vou pegar os mais importantes. Depois, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raab. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. A segunda mulher que ele fala aqui, primeiro é Tamar, nora do Judá, que teve relação com ele, incestuoso. Ruth era uma estrangeira e pobre. Jesus descende dessa estrangeira também. Era moabita. Ela é a bisavó de Davi, uma estrangeira que eles não davam valor, e pobre também, que eles não davam muito valor. Obed gerou Jessé, né? Ruth gerou Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Então ela é bisavó de Davi, a Ruth. Depois de Davi, Salomão, outro grande rei. Essa descendência tem um bocado de rei aqui, alguns bons, alguns ruins.
Bom mesmo só tem 3: Davi, Ezequias e Josias. O resto era tudo mais ou menos. O Salomão não foi um bom rei. Ele construiu, fez o templo, mas ele adulterou, no sentido de que ele adorou outros deuses, que foi o grande pecado de Israel, que Deus disse para não fazer. Salomão gerou Roboão. No tempo do filho dele, esse Roboão, outro rei, Israel se dividiu em 2, norte e sul, por causa do pecado de idolatria. E a descendência vai se fixar no reino do sul, de Judá, não mais no reino do norte. Aqui tem a divisão, lá pelo ano 1000. Aí Abias gerou Asa, aí tem um bocado de rei. Asa, Josafá, até chegar em Ezequias, o segundo grande rei, citado por Jeremias. Aqui tem toda a história de Israel, está aqui. Esse Ezequias foi curado por Deus e ele fez um grande reinado. Depois, ele gera Manassés, que foi um péssimo rei, filho dele, idolatrou também. Manassés gera Amon e Amon gera Josias, o terceiro grande rei, já perto do exílio. Ele faz uma reforma para Israel se converter. Consegue uma reformazinha, mas Israel, depois da morte dele, volta a adulterar. E logo depois, esse Josias gera Jeconias e vem o exílio na Babilônia, 586, 587. Ficam lá até 539. Falei que aqui é a história de Israel. Aí depois do exílio eles voltam. Quem é que volta? Jeconias, Salatiel, Zorobabel, aí vai falando. Até chegar a Matã, que é o pai de Jacó, que é o pai de José, que é o pai de Jesus. Então ele vem de Abraão e chega a José e chega a Jesus. Vê como é importante essa leitura. Jacó gerou José, o esposo de Maria, é a terceira mulher que ele fala aqui. Na verdade, quarta. Ele falou também da mulher de Urias. Então, as mulheres que ele fala aqui, só Maria é santa, as outras não são. A Tamar já diz, ela dá à luz através de um incesto. A Ruth era estrangeira, que eles não aceitavam, e pobre. A mulher de Urias foi aquela que Davi adulterou com ela. E o menino do adultério morreu. Depois nasceu Salomão, dessa mesma mulher. E a quarta mulher é Maria, a única santa. O resto nenhum é santo. Não estou aqui para botar bombom na boca de ninguém, não. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus. E a palavra de Deus é essa. Se você leia a Bíblia, que está lá. Essa história toda que eu estou contando está na Bíblia. Finalmente ele termina assim: as gerações desde Abraão até Davi são 14. 14 é o múltiplo de 7. 2 vezes 7, 14. E 7 é o número perfeito. Ele está dizendo que essas gerações são perfeitas. De Abraão até Davi 14. De Davi até o exílio 14. E do exílio até Cristo 14. 2 vezes 7, 2 vezes 7, 2 vezes 7. 6 vezes 7. Perfeição total. Apesar dessas imperfeições aí dessas mulheres e dessa história, porque muitos, não só das mulheres não, os reis aqui, a maioria foram adúlteros. O Davi foi, ou então adúltero no sentido de adorar outros deuses. Jesus descende humanamente daí, de uma geração dessa. Você vê como é a história humana. Essa é a história humana. Leia a Bíblia, que você vai entender o que eu estou falando. Mas é muito importante essa leitura. Fala de toda a história de Israel. Como é que eu sei? Porque eu li. Se você ler, você vai saber também. E tem a primeira leitura. Nós chegamos na última semana do Natal, né? Jesus está nascendo, vai nascer daqui um pouquinho. Ele nasce todo dia na missa aqui, né?
E ele vai voltar um dia para julgar tudo. E do jeito que o mundo está hoje, não se iluda não. Ele vai voltar. E não está muito longe não, porque do jeito que as coisas estão aí, meu filho, é loucura. É loucura. A cada segundo, 2 crianças morrem abortadas no mundo. A cada segundo que eu estou falando. Morreram 2 crianças. Quantidade de anticoncepcional, de menina com 8, 9, 10, 11, 12 anos engravidando e abortando. Hoje não precisa, porque no Brasil antes era assim, se a criança que nasce é por causa de uma violência sexual, de um estupro, o Brasil aceita o aborto. É errado, não tem que aceitar não, mas aceitar. Hoje não tem mais esse negócio de provar que é estupro não, pode ser, vai lá no hospital e diz que foi, mesmo sem ser. Mente, aí, aborto. Deus não aceita o aborto. O aborto é assassinato. A cada segundo, 2 crianças que Deus queria que nascesse, são mortas. A humanidade vai pagar. Fora essa loucura de homem com homem e mulher com mulher. Ontem eu saí com 2 pessoas da igreja, fomos fazer umas compras. Só o que se viu: 2 homens se agarrando, se beijando e 2 mulheres. Absurdo. Isso é contra a natureza, isso é absurdo. Nós vamos ser cortados, porque o que eu estou falando aí, o YouTube vai cortar o que eu estou dizendo. Pode cortar. Isso é absurdo. Você pode mais sair de casa não. E vai dizer alguma coisa. Tive vontade de subir em cima da mesa e dizer: vocês estão tudo no inferno, com gosto de gás. Aí chamava a polícia, né? Ninguém pode dizer nada, mas eles podem fazer o que eles querem. Vão tudo para o inferno, se não se converter. Tudinho, Tem alguma chance? Tem, se converter. Pedir perdão. Se é de morrer, se converter aqui, tem chance. Se é de morrer, pedir perdão, vai para o purgatório, mas vai pagar o que fez. Aí começar o ano santo, agora no Natal, 24, 25 de dezembro, até o próximo ano. Várias igrejas do Ceará, quando eu souber exatamente as igrejas, a paróquia de Fátima, a igreja do Montese, são 12 igrejas, 12, 14 igrejas em Fortaleza e no Ceará, que você consegue a indulgência plenária, o perdão dos seus pecados, se você fizer uma visita. Rezar pelo Santo Padre e se confessar e comungar. Então vai ter esse ano santo, vai começar agora no Natal, graças a Deus, Santo Padre que está nos dando o ano santo. Então todo dia você pode ir para uma dessas igrejas pedir uma indulgência plenária para você, que é o perdão dos seus pecados. Eu vou dizer aqui às igrejas, não está oficial ainda não. O bispo vai fazer uma carta dizendo quais são as igrejas, mas já você sabe mais ou menos quais são. Não sei porque que não colocaram a nossa aqui, né? A igreja pequena, né? Deviam ter colocado Santa Terezinha. Eu vou falar com ele, encontrar com ele. Por que o senhor não colocou Santa Terezinha? O povo lá tem que descer o morro para ir. Nem a saúde está, pelo que eu vi. Mas são igrejas que, se você for confessar, comungar, rezar pelo Santo Padre, um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória, e você estiver arrependido, você consegue o perdão dos seus pecados, tudinho. Vamos aproveitar, é o ano todinho. Aí vai deixando, no final do ano, eu esqueci. Problema seu, né? Aí é problema seu, porque eu estou avisando, aqui eu aviso as coisas. E nós vamos avisar sempre nas missas, quando a gente souber das igrejas. Eu vou falar aqui, no final da missa eu já falo às igrejas. A primeira leitura é do livro do Gênesis, tem a ver com o evangelho que foi lido. O tal do Jacó. Abraão gerou Jacó, gerou Judá, pronto, ele vai falar do Jacó. Naqueles dias, Jacó chamou seus filhos e disse: Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, neto de Abraão, de quem nasceu Judá. E Jesus descende de Judá, daí a tribo de Judá.
Tem canto aí que te canta, leão, leão da tribo de Judá. Ouviram falar já esse canto, já? Ou não? Sim ou não? Sim é assim, não é assim. Você sabe dizer? Ouviram falar? Ah, o leão de Judá é daqui, dessa leitura. Tá? Judá é o descendente de Jacó. Leão porque é forte, né? Então ele é chamado de leão de Judá. Jacó chamou seus filhos e disse: juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi Israel, vosso pai. Jacó era chamado de Israel. Um dia ele lutou com Deus, está na Bíblia também, Gênesis 33. Na minha tese eu falo sobre isso. E Deus mudou o nome dele, de Jacó para Israel. Aí que vem o nome Israel. Israel, aquele que luta contra Deus. Até hoje eles estão lutando, né? Vivem em guerra, né? Pois o nome de Jacó foi mudado para Israel. E depois que há a separação das tribos, Israel ficou o reino do norte e Judá o reino do sul. E pelo ano 1000, pouco depois do ano 1000. Em 722, Israel foi para o exílio, e em 586, Judá foi para o exílio, por causa do pecado de idolatria. Ouvi Israel, vosso pai, ou seja, ouvi Jacó. Judá, aí ele vai falar de Judá, que é o que interessa, porque Jesus descende de Judá. Pronto. A genealogia do Evangelho. Judá, teus irmãos te louvarão. Por que ele está falando isso? Porque o nome Judá quer dizer, louvai ao Senhor. E Erudá, teus irmãos te louvarão. Pesará a tua mão sobre a nuca de teus inimigos. Eles tinham inimigos, eles guerreavam no Antigo Testamento. Tinha guerra, por isso que tem guerra até hoje. Eles estão ainda no Antigo Testamento. Tua mão pesará sobre a nuca de teus inimigos. No Antigo Testamento tem guerra. Tem amigo e tem inimigo. Estou dizendo que está certo, estou dizendo que tem. Se prostrarão diante de ti os filhos de teu pai. Os irmãos dele vão se prostrar diante dele. Por quê? Porque ele vai ser a tribo mais forte. Por isso que é o leão de Judá. É a tribo guerreira. Davi é o grande guerreiro das tribos tudinho. Não era a tribo de Judá. A tribo mais importante é a tribo de Benjamim, do Saul, que foi o primeiro rei. Depois desapareceu. Pecou também. O Antigo Testamento é cheio de pecado. Leia. Aí vem Judá, com Davi, que era um grande guerreiro, que matou muita gente. E se tornou a tribo guerreira. E Jesus descende dele. Se prostrarão diante de ti os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão. Daqui que vem leão de Judá. Está explicado. E por que filhote de leão e não filhote de ema, de siriema, de calango? Porque o leão é um animal forte. Também naquela época. Judá, filhote de leão, leão de Judá. Subiste, meu filho, da pilhagem. Davi, ele tinha um bando com ele. Bando, uma ruma de gente lá que ele pilhava, ele fazia guerra, ele entrava nos lugares, tomava coisa dos outros. Fazia não, padre? Leia a Bíblia, meu filho. Sabe ler? Então lê. Se não souber, escuta. Subiste, meu filho, da pilhagem. Davi fazia isso? Fazia. Ele se agacha e se deita como leão. Mais uma vez, leão de Judá. Ele é como leão. Quem? Davi. Daí, leão de Judá. E como uma leoa. Quem o despertará? Ninguém. É o grande guerreiro. Grande de tudo, né? No pecado e na graça. Depois ele se arrepende. Ele fez duas coisas muito erradas. Ele adulterou e mandou matar o marido da mulher. Coisa que praticamente pouca gente faz hoje, né? Se fizer um escândalo, uma pessoa que manda matar o marido da mulher e toma a mulher, é um escândalo. Ainda hoje é. Davi fez. E era rei. Ele, como rei, fez isso.
O cetro não será tirado de Judá, ou seja, tu serás rei para sempre. E foi. Depois dele, Salomão, Roboão, aí vem aqueles lá, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Osias. É a descendência de Davi. O cetro não foi tirado da casa de Davi, mas o pecado ele pagou. Pagou aqui. O que ele fez, ele pagou. Por isso que eu digo sempre, pecado paga. Ou paga aqui ou paga depois daqui, melhor pagar aqui. Ele pegou por adultério e espada. Os filhos dele se mataram, os filhos de Davi, e adulteraram. Teve filho de Davi tendo relação com filha de Davi. Está na Bíblia. E teve filhos de Davi que deitou com as mulheres de Davi. Está na Bíblia. A Bíblia tem isso não? É, porque você não quer, né? Está lá. O pecado que ele fez, ele pagou. E ele viu a doidice que ele fez. O cetro não será tirado de Judá. Foi não. Apesar do pecado dele, ele pediu perdão. O perdão como é importante. Deus perdoou. Mas disse, a espada e o pecado sexual nunca vai se afastar da tua casa. Nunca. E nunca se afastou. É muito interessante a conversão dele. Como é a conversão? Depois que ele tinha mandado deitado com a mulher e tinha mandado matar o marido da mulher, o profeta veio, Deus mandou o profeta até ele. O profeta Natã. Aí o profeta contou uma história, contou uma parábola. Meu rei, um homem era muito rico. Ele tinha várias ovelhas e bois. Isso é o profeta falando com Davi. Está na Bíblia. Aí chegou uma visita na casa dele. E ele não quis matar nenhuma ovelha dele para oferecer para a visita. O vizinho dele só tinha uma ovelha. Ele pegou a ovelha do vizinho, que ele era poderoso, matou para dar para o visitante. Na hora que ele falou isso, Davi disse, esse homem merece a morte. E o profeta disse, é tu, vagabundo. Tu que merece a morte, porque foi tu que fizeste isso, seu vagabundo. Tem vagabundo não, vagabundo eu estou dizendo, porque ele foi um vagabundo, Davi. Tu que mandou matar o homem lá e deitou com a mulher dele. Na mesma hora, aí é bom a gente aprender, né? Porque é como Davi, apesar de ter pecado mesmo, grandemente, na mesma hora, ele não se justificou, como a maioria se justifica. Ele caiu no chão e disse, pequei. Pequei, misericórdia. Só isso que ele disse. Mas a maioria das pessoas, 80% a 90%, quando vem confessar, fica se justificando. Eu fiz isso, mas meu marido, não sei o que, não quer saber do seu marido, você fala do seu pecado. Eu fiz isso, mas não quero saber o mais. Você conta seu pecado e acabou. Se tiver arrependido, vai ter absolvição. Se não tiver, vai embora, porque não tem absolvição não. Ele não se justificou, como a maioria faz. Ele diz, pequei, misericórdia. Aí o profeta diz, tu está perdoado. Mas o pecado de sexo e de espada nunca vai deixar a tua casa, para tu aprender. Pronto, nunca deixou. Está no céu? Tá, pediu perdão, não pagou na terra o que fez. O cetro não será tirado de Judá, não foi. Mas Deus foi fiel na promessa, porque Deus tinha dito para ele que ele ia ser rei para sempre, e foi, apesar do pecado. Nem o bastão do comando dentre seus pés. Olha como é, aí termina assim, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Vou repetir, o cetro, está falando de Davi. O cetro não será tirado de Judá, não foi. Jesus descende de Judá e de Davi. Nem o bastão do comando dentre seus pés. O bastão, o cetro é o rei. Jesus é rei e descende do rei Davi.
Mas não será tirada até quando? Até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Quem é esse que virá? Porque na verdade já veio Jesus. Hoje o rei não é mais Davi, não é mais Judá, não é mais ninguém, é Jesus. O rei hoje é Jesus, e Jesus nunca pecou. Então essa história humana aqui é cheia de pecado. Aqui na Bíblia, aqui que eu estou falando do Evangelho, essa história que eu falei é cheia de pecado. A história de Davi, cheia de pecado. Mas a de Jesus, não é. A de Maria, não é. E nos ensina que a gente pode viver sem pecado. Se eu sou filho de Jesus e de Maria, eu posso viver sem pecado. É bom você ler a Bíblia, para entender isso que eu estou dizendo. Eu comecei a ler em 82. São 42 anos que eu leio. E fui estudar ainda 12 anos a mais em Roma para entender. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa mãe, Maria Santíssima.